quem decide alugar um imóvel por aplicativos de hospedagem deve ficar atento aos detalhes. As avaliações feitas por hóspedes anteriores ajudam muito na escolha. Mas o que fazer se algo der errado? No Distrito Federal, a Justiça considerou que o site tem responsabilidade solidária e determinou o pagamento de indenização a uma cliente insatisfeita. A casa no meio da mata é um refúgio para os turistas. David começou a alugar o imóvel e parte do espaço há 1 ano. De lá para cá, recebeu muitos hóspedes. Organização, limpeza, tudo feito com capricho para não frustrar ninguém. Os cuidados são minuciosos, tá? Lençóis limpos, toalhas limpas, banheiro limpo, tudo limpo, impecável. David anuncia o imóvel num site de uma empresa. Lá é sempre avaliado. É um anfitrião 5 estrelas e faz tudo para não perder a nota. Quando a pessoa faz uma escolha de um espaço, quando faz uma reserva pelo Airbnb, sim, uma das coisas, eu acho que uma das coisas primordiais que eles analisam são as avaliações deixadas pelos inquilinos anteriores. E eu acho que sim, isso aí vale muito. Mas nem sempre o anúncio virtual de imóveis, apartamentos e pousadas corresponde à realidade. Uma mulher, ao alugar um apartamento pelo aplicativo, se decepcionou tanto que entrou com uma ação na justiça e ganhou a causa. Ela disse que o espaço estava em péssimo estado de conservação, era muito frio e ainda tinha um mau cheiro que vinha das pias do banheiro e da cozinha. A empresa dona do site justificou que não poderia ser responsabilizada, porque é dever do anfitrião prestar informações e foto do local ao consumidor. Alegou que o papel do site é de aproximar hóspede e proprietário. Mas a magistrada do Juizado Especial Cível de Brasília decidiu que, embora a empresa seja um mero intermediário, tem responsabilidade solidária. A hóspede não conseguiu recuperar o dinheiro que gastou na locação do apartamento. Mas a magistrada definiu que ela deve receber uma indenização de R$ 4.000. E para dar continuidade ao assunto, eu recebo aqui no estúdio a advogada Josiane Menezes de Carvalho. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Rafaela. Bom, como vimos na reportagem, a plataforma que vai intermediar essa relação entre o dono do imóvel e quem está alugando, ela também tem responsabilidade, mas cada um tem a sua parcela, né? Sim, a plataforma ela é responsável porque ela está oferindo lucro no momento em que ela cria aquele site e disponibiliza para que pessoas disponibilizem, né, os seus imóveis para locação. Então, por conta disso, ela tem que assumir a responsabilidade diante de algum problema que ocorra. Então, o consumidor, diante de uma situação em que ele chega no imóvel e ele não encontra aquilo que ele contratou, ele vai ter que entrar com um pedido contra o proprietário, porque o proprietário também é responsável, mas a plataforma também, porque você somente aluga diante daquela garantia da plataforma ser famosa e ela supostamente daria as condições de você ter total segurança naquela contratação. E quais os cuidados que o consumidor deve ter? Nós mostramos também na reportagem aquelas estrelinhas, né, que quem está alugando recebe, se cumpre direitinho. Quais são as orientações para esse consumidor? Olha, hoje em dia, com a internet, a gente consegue fazer uma ampla pesquisa. Então, o mais importante seria o consumidor procurar informações se aquele imóvel realmente tem as condições que ele queira. Então, assim, previamente, essa é a primeira sugestão. E uma outra questão também é evitar antecipar o pagamento dos valores, porque pode acontecer de, por exemplo, ele pagar o valor total e chegar lá não ter a hospedagem garantida. E como que ele faz? Já antecipou, vai ter que pagar outro local, depois vai pedir ressarcimento, então atrapalha a vida dele totalmente. Então, além de ele pesquisar, ele evitar fazer essa antecipação de valores, que às vezes é até exigida por conta do barateamento do valor, né? Eles fazem mais barato justamente para estimular as pessoas a anteciparem o pagamento. Agora, no caso de aluguel por temporada fora dessas plataformas, é preciso, além de um contrato verbal ali, a documentação de tudo isso? Sim,
Existe uma grande discussão, né, com essa plataforma, o Airbnb, porque o que ocorre? Não existe regulamentação desse tipo de hospedagem. Então, há uma discussão grande se isso seria uma hospedagem ou se seria uma locação. Então, ainda não há nada pacificado sobre o assunto. As decisões são no sentido de que é uma locação, porque a hospedagem, ela daria a prestação de outros serviços, né? Café da manhã, limpeza, roupa de cama, que não é esses casos. Então, seria uma locação comercial mesmo. E aí seria regida, então, pelas regras de direito locatório. Tivemos, inclusive, uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça nessa linha, mas regulamentando ali o aluguel, a possibilidade do aluguel dentro de um condomínio, né? Se o condomínio autoriza ou não, porque também tem isso. Às vezes pode infringir a regra do condomínio, que não aceita esse aluguel por temporada. Exatamente. O condomínio, ele estipula uma regra dentro do condomínio. Então, a convenção ali do condomínio é as regras que têm que ser seguidas. E alguns estão fazendo essas exigências de que não pode fazer esse tipo de locação. Só que essa decisão do STJ ela ainda não foi definida, né? Foi iniciada a discussão, mas não foi concluída, e está no sentido de que o condomínio ele não pode limitar o direito de propriedade desse dono desse imóvel, porque é um direito garantido constitucionalmente. Então, ele não poderia, o condomínio, entrar nessa esfera privada e impedir que o proprietário faça como ele bem entendeu o uso desse imóvel. Agora, conversávamos nos bastidores sobre uma possível operação de risco, já que o consumidor, quando contrata pela internet, às vezes ele vai ali com aquela dúvida, será que a foto corresponde e tal? Esse risco não existe na relação. Não deveria existir. O deve ser, né? Não deveria ser assim, porque é uma plataforma que oferece credibilidade, que oferece segurança, que é bem diferente de eu procurar a Rafaela para poder alugar o imóvel da Rafaela, né? E então tem um intermediário que teria a condição e verificaria antes para mim se o imóvel da Rafaela está condizente ou não. Então é bom ficar atento para não cair em armadilhas, Exatamente. né? Muito obrigada pela participação mais uma vez, doutora. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.